Aleluia. Lucas capítulo 1, peço a todos que se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra que vai ser lida. Nós vamos ler alguns versículos saltando alguns outros. Aleluia. Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e aplauda a palavra. Aplauda ao Senhor, aplauda e glorifica, aplaude bem forte, diga glória a Deus, diga santo é o nome do Senhor, diga fala comigo Jesus, eu quero ouvir tua voz, porque Deus Ele está nesse lugar e quer tratar conosco. Pode sentar. Segundo a Bíblia, Zacarias era um homem de idade avançada. Isabel, sua esposa, era uma mulher de idade avançada. E os dois em idade avançada eram justos e irrepreensíveis. Nós sabemos que nessa época o povo era muito duro com a lei. No entanto, Zacarias e Isabel eram exemplo. Ninguém via neles motivo para falar mal. Ninguém via neles motivo para dizer eles estão errados. Só que tem um problema. Eles tinham um problema que era grave. Eles não tinham filhos. E nessa época, quem não tinha filho era considerado amaldiçoado por Deus. Era uma vergonha para a família, porque acabava com o nome da família, o nome não seguia em frente. E era diante da igreja da época, diante da sociedade, da religião, era visto como amaldiçoados por Deus. Então, apesar deles serem irrepreensíveis, o povo achava que por alguma razão, por algum motivo, Deus os havia amaldiçoado. O motivo de Deus os haver amaldiçoado, eles não sabiam. Porque Isabel e Zacarias, eles eram íntegros, eles eram justos, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e em todos os preceitos. Em tudo que o povo dizia que era a maneira correta de servir a Deus, eles seguiam de maneira digna. No entanto, tinha esse problema. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus e não entendemos tudo que nós passamos. Nós estamos servindo a Deus e não entendemos por que mesmo eu servindo a Deus, certas bênçãos que eu espero não chegam. Certas coisas que eu espero não vêm. Às vezes as pessoas nos criticam, atiram pedra, como provavelmente atiraram em Zacarias, atiraram em Isabel, dizendo assim: olha, se você fosse crente de verdade, se você andasse com Deus mesmo, você não estaria desempregado, a tua família não estava passando o que está, você não estaria numa situação tão ruim, você não estava em fila de médico, você não estava passando enfermidade, mas o teu coração quem conhece é Deus, quem sabe o teu caminho é Deus, e quem marcou encontro contigo nesta noite foi o Deus que te criou, foi o próprio Senhor. Zacarias, ele era sacerdote. Segundo os historiadores dessa época, tinha sacerdote demais. E um sacerdote entrava no templo, cada turma de sacerdote era dividida em turmas ou em grupos. Cada turma de sacerdote trabalhava no ano 2 semanas. Pensa que emprego bom. 2 semanas por ano. Olha.
E a data de entregar incenso era uma data marcada. Que é sacerdote que vivia a vida toda, morria velho e nunca tinha entrado para oferecer incenso. E eles lançavam sorte para ver qual turma que ia. Depois que lançavam sorte para definir a turma, eles lançavam sorte de novo para definir qual sacerdote daquela turma ia oferecer o incenso. Zacarias já estava velho. Talvez nunca tinha entrado. Nunca tinha tido aquela experiência de entrar no Santo dos Santos e oferecer o incenso. Nunca tinha passado por aquilo. E a Bíblia diz que caiu por sorte. Eles lançaram sorte. E coube-lhe em sorte entrar no templo. Sabe qual é a coisa boa disso? Talvez você pense que você está aqui hoje por sorte. Não, aconteceu isso assim, aquilo assado, e eu fui lá hoje. Não, hoje eu nem vinha, mas não achei nada melhor para fazer, aí eu fui. Não, hoje eu encontrei não sei quem, que aí falou, vamos lá, eu vim. É sorte, foi por acaso. Zacarias entrou no Santo dos Santos, tinha um anjo de Deus esperando ele lá dentro. E por isso eu digo que não foi por sorte ele estar lá. Foi a providência de Deus que colocou Zacarias ali. A Bíblia diz que a sorte é lançada, mas a resposta vem da boca do Senhor. Irmão, se você não sabe disso, eu tenho uma notícia para você. Você não está hoje aqui por sorte. Você não está hoje aqui por acaso. Você não está aqui hoje porque marcou com alguém. Foi Deus quem te trouxe aqui. E por que Deus te trouxe? Porque Ele tem uma palavra para tratar contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma mensagem do Senhor para a tua vida. Deus quer tratar contigo hoje. Você não está aqui por sorte. Cutuca quem está do seu lado e diga, não é por sorte que você está aqui. Cutuca quem está do outro lado e diga, não é por sorte que você está aqui. Não é por sorte que eu estou aqui. Não é por sorte que Deus me deu essa palavra. Não é por sorte que Deus te trouxe. É porque Deus tem poder e controla tudo. Zacarias está lá. E eu acho interessante que tinha sacerdote quando entrava no Santo dos Santos morria. Porque se tivesse pecado, morria. E não precisava ter pecado dele, bastava ter pecado em alguém da nação. Ele pagava por todos. Então, para saber que ele estava vivo, ele ia com a roupa cheia de campainha. E ele ficava lá oferecendo incenso, e adorando a Deus, e andando, e aquela capa balançando, e fazendo as campainhas. E assim está Zacarias. E tinha uma corda amarrada em Zacarias. Porque se ele morresse, ninguém entrava lá para tirar. Então puxava ele com a corda. Talvez, deixa eu imaginar aqui. Zacarias era irrepreensível, mas não tinha filhos. Então Deus o tinha amaldiçoado na cabeça do povo. Talvez tinha algum sacerdote que estava pensando assim. E caiu em cima de Zacarias a sorte. Se Deus amaldiçoou ele, é porque ele tem pecado escondido. A gente não sabe, mas Deus sabe. Ele vai entrar lá daqui a pouco, vai morrer. Fica só esperando que vai morrer. Talvez algum sacerdote cutucou o outro. Pensou assim, ó, só espera. Daqui a pouco você vai ver que o barulho para. Só espera. Daqui a pouco você vai ver, porque Deus sabe tudo. Tem alguma coisa em Zacarias que a gente não sabe. Mas hoje a gente vai descobrir que ele está devendo. E entra Zacarias no Santo dos Santos. E os outros só escutando o barulho. Você sabe quando a gente vem para a presença de Deus, aparece sacerdote de campainha, é um barulho só. É um barulho terrível. E o crente conta para todo mundo, agora eu sou de Jesus. Agora eu tenho Deus comigo. Agora eu vou mudar. Agora eu vou ser diferente. Agora tudo na minha vida vai dar certo. Agora Deus está do meu lado. Agora eu estou aí para o que der e vier. E as pessoas ficam se cutucando e dizendo, eu só quero ver até quando esse barulho vai durar. Daqui a pouco esse barulho acaba. Daqui a pouco esse fogo de palha passa. Daqui a pouco ele não vai nem lembrar mais quem é Deus.
Daqui a pouco ele vai desistir de Jesus. Quando ele vê que as coisas não aconteceram da maneira que ele esperava, ele vai parar. Tem coisa escondida ali. Como é que pode? Pessoa que vivia toda errada, agora está na igreja dizendo que é santo. Tem coisa escondida. Daqui a pouco a gente descobre. Só que quando o crente tem compromisso com Deus, a campanha dele não para. Ele continua proclamando a glória do Senhor. Ele continua declarando que só o Senhor é Deus. A Kamassuri canta, Labandaia sube. Ele não para. A igreja de Éfeso, ela tinha um sério problema. Ela tinha abandonado o primeiro amor. Deus disse, continua assim, eu não quero mais vocês. Ou esquenta o amor, volta para o primeiro amor, ou remova o castiçal. Não dá para andar com Deus meia boca. Tem que ter compromisso verdadeiro. Mas muito bem. Isabel sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Mas não foi. E isso para ela era uma vergonha. Qual é a bênção que você está esperando de Deus? E está envergonhado porque não recebeu ainda? O que é que você está esperando que Deus te dê, ó? E como diz Isabel, meu opróbrio, ou seja, minha vergonha, minha humilhação. Em que é que as pessoas estão te humilhando pelo que você não tem? Talvez você diz assim, meu Deus, por quê? Na frente da minha casa mora um feiticeiro. Ele diz que serve aos demônios. Eu sirvo ao Deus vivo. Minha casa é alugada. A dele é própria. A minha alugada é de um cômodo. A dele própria é de 10 quartos. A minha alugada é de telha. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Às vezes para de chover e continua pingando. A casa dele tem laje, telha e forro de gesso. Eu venho para a igreja de pé ou de carona. Ele tem 3 carros na garagem. Por que, meu Deus, que eu passo essa vergonha? E a resposta de Deus para você, irmão, que a diferença não é essa. A diferença é que quando você ora, o feitiço cai por terra. Quando você ora, Satanás é envergonhado. Quando você ora, o nome do teu Deus é exaltado. E ele mostra que ele é dominador de tudo. A diferença não está aqui. Está aqui. É quando você clama que Deus responde. Isabel ali humilhada. Por quê, meu Deus? E agora, já estava com a idade avançada. Me desculpe dizer isso. Minha avó dizia que era falta de educação. Mas eu quero dizer. Ela já era uma velha. Não era apenas... Se eu falar uma idosa, fica muito bonitinho. Ela era velha mesmo. Zacarias, velho. Isabel, velha. Eles não tinham mais esperança. Irmão, deixa eu ilustrar assim, não se escandalize comigo não, mas preciso que você entenda a mensagem. Hoje Deus mandou um anjo aqui com a pá para escavacar seu coração. O que você colocou lá no fundo achando que não tem mais jeito, hoje o anjo vai trazer à tona e Deus vai te entregar. O que você acha que está perdido, o teu Deus encontrou. O que você lutou para ter e não teve, o teu Deus vai te dar, porque Ele pode. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. A Kamassuri canta. Ai, a Surianda, Lavandai. Aleluia. Zacarias está dentro do templo oferecendo incenso. Eu admiro Zacarias. Porque a pior coisa do mundo é você ser chamado pelo que você não é. É você ser taxado de ladrão quando você não roubou. É você ser taxado de errado quando está certo. Se alguém vai preso porque roubou, fazer o quê? Ninguém mandou roubar. Agora se você vai preso sem roubar, acusado de roubo,
eu acho que é para dar nó no juízo de qualquer um. E eu admiro Zacarias, porque ele era irrepreensível. Mas todo mundo dizia assim, é irrepreensível, mas Deus amaldiçoou, não deu filho para ele. E mesmo assim ele foi no templo levar incenso. Talvez, irmão, você está tão triste, a sua vida está tão difícil, a luta está tão grande, que você olha na sua vida e não vê nada de bom que dê motivo para você vir à igreja hoje. Talvez a sua tristeza, as dívidas estão tão altas, a família está tão destruída, a perseguição está tão grande, que você não vê algo para dizer, Deus, obrigado que está bom. Está tudo péssimo, está tudo ruim. Mas mesmo assim você veio oferecer incenso. Mesmo assim você veio trazer a sua adoração. Se eu não tenho nada para agradecer, eu vou agradecer porque tu és e sempre será Deus. E quando tu dá, tu é Deus. E quando não dá, é Deus do mesmo jeito. A ti seja a glória. É isso que eu admiro em Zacarias. É isso que eu admiro em pessoas que estão, às vezes, me desculpe dizer isso, mas todas esculhambadas. Mas continuo adorando a Deus. Quando penso que sou fraco, aí sou forte. Zacarias ofereceu incenso. E quando ele está adorando, eu gosto disso, aparece um anjo para ele. E ele fica com medo. Se assusta. Irmãos, as respostas de Deus, elas às vezes não vêm quando a gente está pedindo. Ela só deixa para chegar quando a gente está adorando. Zacarias estava lá no templo adorando, pedindo pelo povo. Senhor, perdoa o pecado do povo, abençoa o povo, tenha misericórdia do povo, perdoa o povo. Era essa a função dele. Aparece um anjo. Zacarias se assusta. E o anjo diz assim, Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai dar à luz a um filho. E lhe porás o nome de João. E isso vai ser uma alegria para todo o povo. Agora eu acho interessante que Zacarias não estava orando por ele. Porque ali não era hora nem lugar. Ali era o lugar de orar pelo povo, oferecer incenso em favor do povo. E o anjo chega e falou assim, olha Zacarias, Deus ouviu sua oração, você vai ter filho. Mas Zacarias estava velho, ele não esperava ter filho mais. Isso era a oração que na nossa cabeça o prazo de validade já estava vencido. Sabe quando você começou a vir na igreja, talvez teve algo que você pediu, o tempo passou, até hoje não chegou e você nem pede mais. Você pensar aquilo lá, Deus nem ouviu. Deus ouviu. Deus ouviu a oração. Aquilo lá eu nem espero mais. Deus ouviu. E ele foi preparar. E no momento certo a vitória veio. E o anjo disse que eles vão ter um filho. Eu acho isso interessante porque eu acho que é muito legal quando você tem um filho escolher o nome do filho. Escolher o nome, eu não tenho filho, mas acho que escolher o nome do filho deve ser algo muito legal. Se eu e a Regiane tivermos filhos do tanto que a gente já escolheu o nome, Deus me abençoe, que eu vou fazer vergonha a Jacó. Que é tanto nome que a gente já escolheu. Essa questão de escolher nome é muito interessante. Eu acho, quem acha, né? Legal, divertido, né? Zacarias não podia escolher o nome nem Isabel. Quem escolheu foi o Senhor. Deus chegou, mandou o anjo e o anjo chegou chegando. Você vai ter um filho, mas o nome é ó. É esse, é João. Por que Deus escolheu o nome do filho de Zacarias? Coitado, nunca teve um filho, o único que tem, não pode nem escolher o nome. Eu fui investigar. Investigando, eu vi que os nomes nessa época tinham muita importância. A ponto que hoje em dia, se você não gosta do seu nome, e você é menor de idade, você tem que esperar ter 18 anos. Quando você tem 18 anos, você entra com um processo no fórum. O juiz vai examinar o caso, se for aprovado, você pode mudar o nome. Naquele tempo não, o povo mudava de nome toda hora. Por que mudava de nome? Porque o nome expressava o que a pessoa era. Por exemplo,
Jacó era um enganador, o nome é exatamente isso. Jacó. Quando ele se endireitou, Deus disse, não vai chamar mais Jacó não, chama Israel, agora é príncipe. Sara era uma estéril. Falou assim, não, vamos mudar. Vamos pôr Sarai. Porque Deus ele quis tirar de princesa para soberana. E por aí foi. Foi mudando os nomes. A história mudava os nomes e o nome refletia exatamente o que a pessoa era. Deus, conhecendo o filho que ia nascer, resolveu escolher o nome porque ele sabia o que ele seria. E aí, já que eu estava investigando o nome, eu resolvi investigar o que significa João. E resolvi investigar também o que significa Isabel. E por que não investigar o que significa Zacarias? E já investiguei, foi tudo. E quando eu vi o que significava, eu cheguei à seguinte conclusão. Zacarias não estava lá por sorte. Deus tinha um plano muito bem feito. Ô, irmão, não sei você, eu gosto de assistir filme. Eu ainda estou pregando, pode ficar em paz. E os filmes que eu gosto é aquele que dá um monte de volta, um monte de volta, um monte de volta. Você fica tentando adivinhar a próxima cena e você sempre erra. E eu acho que a vida do crente é filme bom. Dá um monte de volta. E o final é surpreendente. Não se preocupa com a volta não, vai dando volta, uma hora a muralha cai. Vai dando volta. E eu vi que não foi por sorte, não tem como ter sido por sorte, porque eu quero ler o versículo 13 de novo. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Pois bem, primeiro nome, Zacarias. Olhe para mim. O nome Zacarias significa, e eu gosto disso, Deus não te esqueceu. Ô, irmão, não sei se você ouviu. Deus não te esqueceu. Talvez você foi esquecido por todos, até por você mesmo, mas Deus não te esqueceu. Deus se lembra de você. Se nós tirarmos o nome de Zacarias do versículo e colocarmos o significado, fica bonito. Vamos tentar. Mas o anjo lhe disse, ele estava assustado, mas o anjo lhe disse, Deus não te esqueceu, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Como eu disse que a nossa vida é um filme bom, pelo menos Zacarias é ótimo. O nome Isabel significa Deus fez uma promessa. É bonito isso. Vamos ler de novo. Tira o Zacarias, tira Isabel e coloca o significado. Fica assim. Mas o anjo lhe disse, Deus não te esqueceu, não temas. A tua oração foi ouvida. E Deus te fez uma promessa. Tua mulher dará luz a um filho. Ei, irmão, as promessas de Deus não vão cair por terra. As promessas de Deus vão se cumprir. Talvez Deus tratou contigo faz tempo. O tempo passou e você começou a pensar, o profeta estava na carne, aquilo foi coincidência, que naquele dia bateu. Não, a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Deus não esqueceu, Deus te fez promessa. Tua mulher vai ter filho. Deus não esqueceu de você, Zacarias. Talvez Zacarias orava e dizia assim, por que eu não tive filho? Meu pai teve, meu irmão teve, meu tio teve, meu vizinho que era perturbado teve, o soldado romano teve, os ímpios teve, os idólatras tiveram. Por que eu não tive? Parece que Deus esqueceu só de mim. E o anjo diz, não, Deus não te esqueceu. Não fica com medo. Deus não te esqueceu. A promessa dele vai se cumprir. Vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Mas ainda tem João. Será que João está aqui por acaso? Irmão, não foi por sorte que Zacarias caiu lá dentro.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João. João quer dizer dádiva de graça. Dádiva, se você não sabe, alguém transpõe para mais fácil, é presente. E graça é imerecido, ou que não mereço. Vamos mais uma vez? Mas o anjo lhe disse: Deus não te esqueceu. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Deus te fez uma promessa. Tua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome presente que eu não mereço. Ei, irmão, está demorando? Está difícil? Mas Deus vai te dar mais do que o que você merece. Deus vai te dar mais do que o que você espera. Deus vai te dar, é dádiva de graça, é presente não merecido. É mais do que o que você merece. É ruim quando... Eu vou dizer uma coisa, eu fui numa igreja e vendi um DVD viado pro irmão. Eu não gosto de fazer isso, mas eu fiz. O irmão falou: pastor, eu deposito segunda-feira. Eu fui lá na sexta. Eu deposito na segunda-feira. Sabe Deus qual segunda-feira? E eu, quando eu vendo fiado, eu também não cobro. Quando eu era vendedor, eu já fui vendedor, eu cobrava. Eu era terrível. Uma mulher que ficou devendo pra mim R$2, eu tinha 12 anos. Eu fui na casa dela 2 vezes por dia, até ela pagar. Mas agora, eu já não vendo fiado. Quando eu vendo, eu deixo lá. Digo: Senhor, lembra ele se for preciso. E deixa pra lá. E esse irmão comprou o DVD, R$15. Para depósito segunda-feira. Passou uma semana, passou 2, passou 3. E eu falo para as pessoas assim: ó, se você depositar, você me liga, me saber que você depositou. Eu não fico nem sabendo. O dinheiro aparece lá, não sei nem de onde veio, porque eu não sei quem me der. Aí tudo bem. Passou uns 3 meses. E nada. Nem lembrava também. Fui pregar no acampamento de carnaval esse ano. Fui pregar no de vocês também. O de vocês eu fui na terça, né? O outro eu fui na segunda. Então lá na segunda preguei de manhã, passo o dia, almoço, aquela coisa toda. Durmo de tarde, lá eu dormi a tarde inteira. Aí chegou de noite, eu acordei, fui me preparar para ir para outro culto. Aí um irmão vem: ô pastor, o senhor tem DVD aí? Falei: não, acampamento, né? Nem posso para vender. Ele falou assim: ah, não, é porque quando o senhor foi lá na igreja, eu comprei um DVD do senhor. Falei: ô irmão, veio com defeito, eu troco, não se preocupa não, eu dou um jeito. Ele: não, pastor, o DVD está ótimo. Então o que foi? Ele falou assim: eu não paguei. Falei: muito bem. Ele falou: fiquei depositado, não depositei, pastor. Falei assim: Aí ele falou assim: então vou pagar agora. Aí pôs a mão no bolso, tirou 50. Aí me deu. Ele me devia 15. Deu 50. Eu não tenho troco, irmão. Ele falou assim: não, pastor, pelo atraso. Falei: quer comprar outro fiado, irmão? Quer comprar outro fiado? Ele: não, pastor, deixa assim mesmo. Por que você está dizendo isso? Porque se alguém me deve R$15 e demora 3 meses para pagar, é muito ruim. Mas se paga 50, vale a pena esperar. É ou não é? Você está sofrendo porque você está achando que Deus vai te trazer só 15. Mas Ele não vai trazer 15, nem 50. Ele vai trazer 1000. Ele vai te dar muito mais do que o que você merece. Ele vai te dar muito mais do que o que você espera. Sabe o que Deus tem reservado para você? Aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que você nunca conseguiu imaginar, porque não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai te surpreender. Vai me surpreender como? Te dando o que você não merece.
mais do que o que você espera. Zacarias olha para o anjo, tanto tempo sofrendo, pobre Zacarias, não pode culpar Zacarias. Coitadinho, estava velho e cansado. Ele olha para o anjo e diz assim, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Aí o anjo ficou bravo. O anjo ficou bravo. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Zacarias estava conversando com um anjo. Isso já era um milagre. Às vezes a gente está tão sofrido porque um milagre não veio, que não consegue enxergar o milagre que já chegou. O sofrimento é tão grande por causa do que está lá atrás, que não consegue ver o que está na frente. A Bíblia diz que Noemi e Ruth voltaram para Israel, as duas viúvas, pobres, sofridas. Noemi se senta no chão e diz, não me chame Noemi, porque Noemi é agradável. Me chame Mara, porque Mara é amargura. Porque eu estou amargurado até a alma, porque Deus virou contra mim a sua mão. Ruth, por sua vez, ao invés de sentar e reclamar amargura, levantou, viu a colheita e foi colher. Não chore pelo que está para trás. Levante-se, porque Deus tem colheita na tua frente. Tem coisa diante de ti. Toma posição. Deus não te esqueceu. As promessas vão se cumprir. As dádivas de Deus irão chegar. Segue em frente. Zacarias fala assim, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Quando a gente está preocupado muito com o problema, a gente não consegue ver a bênção chegando. Lá estão os discípulos no mar. Tempestade maior do mundo. O medo de afogar. De repente, Jesus vem andando por cima das águas. O que é que eles gritam? É um fantasma. Era um fantasma? Quem era? Está achando que isso aí na sua vida é a mão do capeta, irmão? Não é, não. Porque quem é de Deus, o capeta não toca. É Deus que está vindo ao seu encontro para te dar milagre. Quem é de Deus está guardado. Não se preocupe. Zacarias olha para o anjo e diz assim, como é que eu vou acreditar nisso? O anjo fica bravo. O anjo diz assim, eu sou Gabriel, eu vim do céu. Estava lá com Deus para ouvir uma coisa dessa. Você vai ficar mudo, Zacarias, até ver minha palavra se cumprir. E foi embora. Zacarias sai do Santo dos Santos. O povo diz assim, Zacarias, que demorou tanto? Ele, não sai voz. Chega em casa, fala para Isabel, fala nada. Isabel diz, oi bem, demorou. Diz a Bíblia que Zacarias e Isabel se deitaram e pulamos o pedaço, Isabel ficou grávida. Detalhe, vamos voltar. Não no pedaço que eu pulei, vamos voltar na outra parte. Isabel era uma velha. E eu falo velha, podia falar velha, mas falo velha para ficar mais velha ainda. Isabel era velha. Isabel começou a ter enjoo. E a barriga crescendo. Isabel com enjoo e a barriga crescendo. E ela fala, meu Deus, o que será isso? Ela não esperava ter filho mais. As marinheiras de primeira viagem, muitos ficaram grávidas, ficaram doidinhas sem saber o que era. Teve uma mulher que eu conheço, que ela foi no médico dizer que estava com problema de estômago. Doutor, estou mal do estômago. Me passa um laxante. Ele examinou e falou, você tem um bebê. Ela falou, não, pode me dar laxante. Não sabe o que é. Imagine, velho. Nunca teve filho. Isabel vai... Se Zacarias não tivesse duvidado do anjo, ajudava Isabel. Fique tranquilo, Isabel, a promessa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Aqui tem uma parte um pouquinho de puxão de orelha para nós. A gente já passa muita prova. É melhor não duvidar da palavra de Deus, para não pagar preço desnecessário. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Quer você acredite ou não. Se você crer, você vai passar cantando e vai receber. Se você não crer, você vai passar pagando preço. A escolha é sua.
Zacarias escolheu pagar preço. Isabel, a barriga começou a crescer. Isabel começou a sentir o chute. Quem sabe Isabel pôs a mão na cabeça e disse: valeu, meu Deus do céu. Eu vim foi ficar grávida depois de velha. Não é possível uma coisa dessa. Isabel foi com vergonha. Diz a Bíblia que ela não contou para ninguém. Por que Isabel não contou? Imagina Isabel lá, velha. O povo olhava para Isabel, as amigas dela olhavam para ela assim: tá engordando, Isabel? E ela dissesse: eu tô grávida. O povo ia dizer: pronto, véia, gorda e doida. Então Isabel ficou calada. Ela ficou com vergonha, para não ser chamada de doida. Ela escondeu por 5 meses. Quando chegou nos 5 meses, as amigas começaram a olhar e falaram assim: Isabel, essa sua barriga é de grávida. Essa sua barriga não é normal. Isabel, eu tô grávida mesmo. E nasceu o menino. Isabel disse: vou pôr que nome? Zacarias não opina. As amigas dela falaram assim: olha, põe Bar Zacarias. Porque Bar naquele tempo antes, o nome seria hoje Zacarias Júnior. Bar Zacarias. Isabel, tá bom, vamos pôr o Bar Zacarias. Zacarias pegou um papel e escreveu João. Aí Isabel disse: vamos pôr João. Zacarias: é porque foi o que o anjo mandou. Irmão, tá na prova, fica caladinho até o milagre se cumprir, porque você vai ver o melhor de Deus chegar. Você vai ver a vitória de Deus na sua vida. Deus vai te dar aquilo que você não merece. Para encerrarmos, tem mais uma coisa. A Bíblia é um livro de milagres. Algumas mulheres estéreis deram luz a filho. Mas, para dar luz a filho, velha ou velha, foi só Isabel. Antes de Isabel, a única que teve filho velha foi Sara. E Abraão era o marido de Sara, que também era velho. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Imagine. Com 90 anos. Na fila do pré-natal. É forte. E daí, pastor, o que tem isso? O que tem isso que Abraão era chamado amigo de Deus? Amigo de Deus. Zacarias era irrepreensível. Mas as pessoas achavam que ele tinha pecado escondido, porque Deus o havia amaldiçoado. Quando Zacarias teve um João, que foi o presente que ele não merecia, o povo viu que aquilo nunca tinha acontecido na história, a não ser com Abraão. E quem era Abraão? Amigo de Deus. Quando João nasceu, o povo teve que olhar para Zacarias e ver que ele tinha a história de Abraão. Quando João nasceu, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes tiveram de reconhecer que Zacarias era amigo de Deus. Irmão, ainda que esteja tudo ruim, ainda que esteja faltando tudo, e Satanás está te oferecendo um monte de corta-caminho, um monte de atalho, recuse, porque quando Deus te abençoar, as pessoas verão que você é amigo de Deus, você é amiga de Deus. O caminho com Deus pode até ser difícil, mas termina com honra. 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 Recuse os pratos de Satanás, porque você é amigo de Deus. Cutuca quem está do seu lado e diga: você é amigo ou amiga, depende da pessoa. Você é amigo de Deus. Fala para outra pessoa: você é amiga de Deus. Fala para quem está na sua frente e atrás de você também: você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus.
Você é amigo de Deus. Quando a gente é amigo do peito, irmão, você sabe que amigo do peito tem liberdade na casa do amigo. E nós estamos na casa do amigo agora. Amigo, a gente tem liberdade para falar com ele, para chorar com ele, para rir com ele, festejar com ele, sofrer com ele. E a gente sabe que o amigo está ali. A mensagem que eu trago de Deus para você hoje é essa. Siga na sua caminhada. Você não está sozinho. Você tem um amigo. E ele vai mostrar para todo mundo que é seu amigo. Talvez agora todo mundo olhe e não perceba. E dizem, não diz que é crente? Cadê o Deus para abençoar? Não preocupa não. Daqui a pouco, Deus vai se levantar do trono e vai gritar, eu estou aqui, do seu lado, em todos os momentos. Nunca te deixei. Você crê nisso? Crê de coração. Eu creio que Deus não me esqueceu. Que as promessas dele irão se cumprir. Eu creio que o que Deus tem para mim é muito mais do que eu mereço. Eu vou esperar e não vou temer. Amém?